Então, questões aí de aprendizagem, vamos estar resolvendo aí de 5 questões, né, ou 6 ou 7, então vai depender aí do tempo, tá ok? Dependendo das questões. Então, essa aula está sendo gravada, vamos lá, vamos iniciar, é importante estar resolvendo questões, se preparando para o concurso. Então, a preparação é fundamental, o planejamento e a estratégia é um dos pontos principais aí no concurso. Vamos lá, então, resolvendo questões da nossa apostila. Vamos para a questão aí número 8. Vamos direto. Então, vamos falar das teorias da aprendizagem, tá? Vamos estar comentando aqui sobre essas teorias. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. A questão aí 8, tá? Nas teorias da aprendizagem, no livro Teorias da Aprendizagem, da autoria do professor Marco Antônio Moreira, encontram-se 3 pressupostos filosóficos para a aprendizagem filósofos da aprendizagem: a comportamentalista, né, que é o behaviorismo, a humanista e a cognitivista, né, aqui falando construtivista. Associe os principais enfoques teóricos da aprendizagem ao ensino e suas respectivas concepções, tá? Então, vamos lá, nós temos a palavra em si, né? A palavra-chave e quais são os objetivos, quais são os conceitos, tá? Questão aí número 8. Então, vamos lá. Falando desse comportamentalismo, né, cognitivismo e o humanismo. Então temos três teorias da aprendizagem. Então vamos lá. O estímulo, resposta, condicionamento e reforço. Então lá, vamos lá, reforço. Tá ligado ao quê, né? No caso aqui, está ligado ao comportamentalismo, tá? Esse estímulo, resposta, condicionamento e reforço, tá? Tá ligado ao quê? Não, o cognitivismo, a gente fala do aprender a aprender, a ter situações desafiadoras. O humanismo é o professor trabalhando o lado humano, né? O ético, justo, né? Então, aqui, estímulo, resposta, condicionamento e reforço é o comportamentalismo, tudo bem? O 3, aqui no caso, pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se de forma associadas, tá? De forma associadas. Então, aqui é o que está relacionado ao que? Sentimentos, né? Sentimentos tá ligado ao halo, né? Essa afetividade. Então, tá ligado ao quê? Tá ligado ao humanismo, ser humano, né? Compreender o outro. Isso que é importante. O outro, conhecimento é construído. Se o conhecimento ele é construído, né? Ele é construído. Então são situações desafiadoras, né? É o aprender a aprender. Então isso tudo é o que? É o cognitivismo, é o 2, tá? É o 2. O ensino centrado no aluno e no crescimento pessoal, né? Então vamos lá, o ensino centrado no aluno e o seu crescimento pessoal. Então tá ligado ao quê? Ao humanismo, tá? O 3, tá? Então esse aqui tá ligado ao 3. Vamos lá. O comportamento é controlado por suas consequências, né? O comportamento, já está falando, né? Comportamento, comportamentalismo, tá? Então, número 1,
Isso aqui é o número 1. Vamos lá. Esquema, signo, modelo mental, construto pessoal, né? Até verifique aí o que é construto. Claro, a gente fala construto é o que, né? No caso aí, crescimento, construir, né? Construir esse pessoal, lado pessoal seu. Então vamos lá. Esse aqui tá ligado ao quê? Ao cognitivismo, tá? Então, a alternativa correta, né? O 8 é letra B, tá? O 8 aí é letra B. Tudo bem? Ok? Vamos lá, vamos continuar aí a questão aí número 9, né? Questão número 9. Vamos lá. Questão número 9. Identifique com verdadeiro, né, com verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo sobre as teorias da aprendizagem. Então vamos lá colocar verdadeiro ou falso nisso aí, tá bom? Então eu sempre falo que essas questões de verdadeiro ou falso é aquilo que sobrou de questões e aí o examinador pega essas questões e junta tudo em um único lugar, né? Eu até falo aí que é mais ou menos o soborô, né? Vamos lá então, a questão aí 9. Questão 9. Vamos lá. A Gestalt, ou teoria do campo, considerado a aprendizagem como um processo de doação de sentido, de significado às situações em que o indivíduo se encontra. Vamos lá então, ler novamente. A Gestalt, ou teoria do campo, né, teoria do campo, considera a aprendizagem como um processo de doação de sentido, de significado às situações em que o indivíduo se encontra. Sim, tá? Esse conceito aí, esse conceito é verdadeiro, tá? Esse conceito aí. Vamos lá. A genético-cognitiva considera a aprendizagem tanto um fator como um produto do desenvolvimento, incluindo a apropriação da bagagem cultural. Ó, cuidado, tá? Ao ler, né, isso aqui, tentar resolver, o cognitivismo, tá? Ele tá ligado, o cognitivismo, ele tá ligado a quem? Tá ligado ao Piaget, tá? Cognitivismo. E aí tá falando o quê? Aqui, incluindo a apropriação da bagagem cultural. Se a gente tem uma bagagem cultural, essa bagagem cultural, a gente tem um histórico. Se a gente tem um histórico, a gente tem um histórico social, né? Então, histórico social, quem fala disso? É Vygotsky. Então, você não pode colocar aqui Piaget e Vygotsky juntos, tá? Então, aqui é falso, o 9, tá? Vamos lá. Tudo bem, vai. Verdadeiro e falso. Vamos tentar resolver como concurso público para ganhar tempo, né? Vamos lá, então. Verdadeiro ou falso? Seria a letra A e a letra E, tá? Letra A e E direto. Então, a terceira é verdadeira, não ia resolver. Então, as duas últimas, né, iriam resolver a, a questão. Então, vamos lá. Se a gente sabe que esse conceito é verdadeiro de Gestalt, então, né, vamos ler o outro conceito para saber do Gestalt, tá? Então, vamos lá. Na Gestalt, as leis de aprendizagem, ainda que sejam mais difusas e imprecisas, permitem uma explicação dos tipos mais complexos e superiores de aprendizagem. Se eu estou falando que ela é difusa e imprecisa,
automaticamente o complemento vai pedir o quê? Mais complexos, né? Então é verdadeiro. Vocês viram a sacada aí, né? Se ele é mais difusas e imprecisas, então é mais complexo. Então, isso acontece com vocês, candidatas, né? Se esses assuntos para vocês são imprecisos, são difusos, então esses assuntos são mais complexos. Se eles são mais complexos, vocês vão pedir ajuda de quem? De alguém que conheça, né? Então, isso é natural na lei da aprendizagem. Então, por exemplo, eu sou professor aqui de pedagogia, eu estou explicando isso para vocês, mas, por exemplo, se eu tiver um problema no meu carro, eu vou ter que chamar um mecânico. Então, é cada um na sua especialidade, né? Então, por exemplo, uma de vocês pode ser especialista, né, na cozinha, ter um dom, né? Então, quanto mais impreciso, mais complexo ele é. Por isso que vocês têm que fazer exercícios para estar se familiarizando com os assuntos, tá? Então, esse é um dos pontos principais. Anota no caderno para estar familiarizada com os assuntos, tenho que fazer mais exercícios. Então, essa familiaridade vocês têm que ter com os assuntos, tá? Vamos lá, então é verdadeiro. Opa, se é verdadeiro, é letra A, né? Eu não precisava do penúltimo, que é verdadeiro. O penúltimo item aqui, verdadeiro, e o outro é falso. Opa, então é letra A. E aí eu vou ler o último só para confirmar que a letra A ela está correta, né? Então, como seria isso, né? Vamos lá. A de processamento de informação supõe que o organismo responde diretamente ao mundo real e a própria e imediata representação subjetiva do mesmo. Vamos lá, vamos dar uma lida aí. Sempre falo, leia uma, duas, três, não tenha receio, né, de ler, tá? Então, é importante ler duas, três, quatro vezes para estar entendendo mesmo. Questões são que interpretações. Vamos lá então. A de processamento de informação supõe que o organismo responde diretamente ao mundo real. Sim, né? Vamos lá aqui. Então, do processamento da informação supõe que o organismo responde diretamente ao mundo real. Né? E a própria, né? E mediada, né? Cuidado aí, né? Essa relação de mediada, de mediador, né? Que é algo que tá ligado, né? Alguém que vai intervir, alguém que vai estar ali auxiliando, alguém que vai estar ajudando, alguém que vai estar orientando, né? Que a própria mediada é representação subjetiva do mesmo. Não, não é subjetiva, ela é objetiva. Por quê? Porque ela responde diretamente ao mundo real e à própria. Então, é uma representação objetiva, sim, tá? Então, aqui é a letra A, ok? Outra questão, né? Outra questão aí, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, é muito importante, né, vocês aprenderem a estudar sobre aquelas questões que estejam incorretas, né? Aquelas questões que estejam erradas. Vamos lá. As incorretas, exceto, né? O não. Então vamos lá. Outra questão aí, verdadeiro ou falso. Vamos lá. A questão número 10. Sua base psicológica, né? Sua base psicológica, então já falamos que é verdadeiro ou falso, né? Está relacionada
a pedagogia histórico-crítica, tá? Falando aí um pouco de tendências, né? Então, aqui, o que está relacionado a essa pedagogia histórico-crítica? Então, vamos lá. Na sua base psicológica, mantém fortes afinidades com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vygotsky, né? Vamos lá, então. A Vygotsky é psicólogo, né? Então, vamos lá. A sua base psicológica mantém fortes afinidades com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vygotsky, tá? No caso aí, o 10 aí é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Vamos lá. Entende-se a educação como, né? Entende-se a educação como o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular. A humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens, né? Então, a questão 10 aí também é verdadeira, né? Entende a educação como um ato, né? Como ato de produzir direta ou intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, essa humanidade ela é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Sim, né? Sim, verdadeiro, verdadeiro isso aí, tá? E entende-se por educação o ato de produzir, né, direta ou indiretamente em cada indivíduo singular, tá bom? Ok? Então, verdadeiro. A prática educativa tem a prática social. Sim, perfeito. A educação, né, é um direito constitucional. A educação, né, é um direito aí que está na Constituição, tem um título especial para educação. Ela é um direito social, sim, tá? Vamos lá. A prática educativa tem a prática social, sim, como ponto de partida e ponto de chegada também, tá? É, é verdadeiro isso aí. Vamos lá. Letra A. A fundamentação teórica nos aspectos filosóficos, históricos e econômicos e políticos sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas por Paulo Freire e Gramsci, né? No caso aqui, vamos lá. A fundamentação teórica nos aspectos filosóficos, históricos, econômicos e políticos sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas por Paulo Freire e Gramsci, né? Não, 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 tá errado, tá bom? Tá errado. Vamos lá. Essa teoria pedagógica permite uma reorganização da escola, conduzindo um processo de burocratização também. Nossa, totalmente errado isso aqui, totalmente falsa, tá bom? Então, a 10, o que tem de as alternativas aí, é a letra B, tá bom? B de bola, tá ok? Vamos lá. Ok, então vamos lá, questão 11, tá? Questão 11, vamos lá. Questão 11. É uma das correntes teóricas empenhadas em explicar como a inteligência humana se desenvolve, partindo do próprio princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio, ou seja, é uma concepção que entende o homem como um ser que não nasce inteligente, né? Mas também não é passivo sobre a influência do meio. Então, ele tem esse espírito de criticidade, tendo em vista que esse mesmo homem responde aos estímulos externos para posteriormente agir sobre eles, justamente para construir e organizar o seu próprio conhecimento. Então, de uma forma cada vez mais elaborada, né? Então, esse conceito aí
ele está relacionado a, né? Ele está relacionado o quê? O 11, né? É aquilo que eu falei para vocês, está relacionado ao quê? Ao construtivismo, tá? Letra E, o construtivismo. Então, olha lá, ele diz que não é passivo sob a influência do meio, né? Tendo em vista até mesmo o homem responde aos estímulos externos para posteriormente agir sobre eles. Então, o principal é o quê? Também não é passivo sobre a influência do meio, né? Então ele tem o quê? Esse espírito de criticidade, do aprender a aprender. Então isso é importante. Relacionado do aprender a aprender, né? Nós estamos falando o quê? Sobre o construtivismo, tá? Sobre o construtivismo, muito importante aí nos concursos públicos, tá bom? Ok? Vamos lá, questão 12, né? Questão 12. Após a LDB, revalorizaram-se as ideias de Piaget e Vygotsky, entre outros estudiosos. Um dos pontos em comum entre eles é o fato de serem interacionistas. Olha que legal, eles tinham algo em comum, né? Então, falando aqui dessa ideia do Piaget aí e Vygotsky. Então vamos lá, deu uma valorizada sobre esses dois autores. Então, um dos pontos em comum entre eles é o fato, né, de serem interacionistas. Então, se perguntarem para você na prova, o Piaget e o Vygotsky, eles eram relacionados ao quê? Aí a palavra certa é o quê? Interacionismo, tá bom? Então vamos lá, 12, né? 12. Então vamos lá. Concebem, né? Concebem o conhecimento como, como resultado da ação que passa entre o sujeito e um objeto, né? Então, no caso aí, concebem o conhecimento como resultado da ação de que se passa entre o sujeito e o objeto, tá? Então, a questão 12, né? Questão 12 aí é a letra C, tá bom? Então, resolvemos aí questões